Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 18. Então vamos ler 2 textos, tá, irmãos, hoje? Então você vai ficar esperto aí. Primeiro você vai abrir em João 18. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia de verdade. Verdade, né? Celular não. Muito bem, aí, tá vendo? Tem que ter espada na mão, irmão. Pode celular é canivete, não é espada não. Primeiro nós vamos ler, irmãos, João capítulo 18. João 18, nós vamos ler o verso 38. E depois nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Então, João 18, 38. E depois nós vamos ler Mateus, abre lá agora, para trás. Mateus 27. Mateus 27. Nós vamos ler também só um versículo do Mateus 27, que é o de número 22. Gravaram aí? Se puder colocar a capa da mensagem aí para o pessoal olhar a referência, por favor. Então, é João 18, 38 e Mateus 27, 22. Amém? São 2 perguntas que nós queremos responder hoje à noite, em nome de Jesus. Isso. A primeira está em João 18, 38. Diz assim: disse-lhes Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Agora Mateus 27, 22. Mateus 27, 22. Isso. Outra pergunta. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: crucifica-o. Pai, muito obrigado pela tua palavra, lida no nosso coração. Agradecemos ao Pai por essa palavra bendita, que é por si só um milagre do Senhor, que tem atravessado tantos séculos, tantas eras, gerações e chegado até nós. E hoje temos acesso a ela de maneira tão simples, de maneira tão acessível. Dá que possamos nessa noite também aprender dela tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que te oramos em nome de Jesus. 2 perguntas de uma mesma pessoa, registrada pelos 2 evangelistas, tanto Mateus quanto João, registram perguntas que o governador da Judéia, Pilatos, havia feito. A primeira delas, que lemos em João 18, 38, exatamente diante das pessoas que queriam a condenação de Jesus, e Jesus passa próximo de Pilatos, a Bíblia diz, do Evangelho de João, e Pilatos então faz essa pergunta a Jesus, né? O que é a verdade? E a outra pergunta, na mesma ocasião, mas registrada agora pelo evangelista João, ele faz à multidão, tendo perguntado a Jesus, tendo inquirido a ele não vê crime nenhum em Jesus que pudesse levá-lo à condenação. Então Pilatos agora se dirige ao povo e faz essa outra pergunta, registrada no versículo 38 do capítulo 18 do Evangelho de João: que fazer de Jesus? São 2 perguntas muito interessantes, que nós, há uma semana, né, da Páscoa, de realmente celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, porque para nós cristãos, a Páscoa tem um significado muito diferente do que para os judeus. Para os judeus, por exemplo, ela marca a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, né? A pés enxutos, daí a palavra Páscoa significa exatamente isso, passagem. Mas para nós cristãos, isso também, porque é um evento do cristianismo, mas é muito mais, certamente, o caminho que Jesus
abriu, as portas que foram abertas por Jesus para a salvação de toda a humanidade mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, responder essas duas perguntas, que é a verdade e o que fazer de Jesus, faz toda a diferença também na nossa vida, muito embora pareça que na vida do governante Pilatos não foi suficiente, ele não tomou uma decisão. Na primeira pergunta, que é a verdade, nós podemos pensar por que Pilatos fez essa pergunta a Jesus. Na verdade, se olharmos o contexto do capítulo 18 do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus estava respondendo a ele uma outra pergunta que foi: você é mesmo o rei dos judeus? Foi a pergunta de Pilatos. Ele, que era um rei, um tipo de um governante, ele queria saber então se Jesus se enquadrava dentro daquele estereótipo dos reis terrenos. O estereótipo dos reis terrenos nós conhecemos: é o poder, é a autoridade, é o mando, muitas vezes até mesmo a injustiça. Mas Jesus era um rei diferente. É ele mesmo que disse: o meu reino não é desse mundo. Foi ele mesmo que disse do seu reino que o reino de Deus já estava entre nós, porque o reino de Deus em Cristo não é um reino temporal, não é um reino físico, não é um reino político, senão é o governo de Deus no coração das pessoas. Esse é o reino de Deus trazido por Jesus, um governo de paz, um governo de amor, um governo realmente de honestidade, um governo que começa no nosso coração e que dirige toda a nossa vida em todos os nossos passos. Mas é um governo sobretudo da verdade, porque quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, Jesus então responde a ele no verso 34 desse mesmo capítulo 18 do Evangelho de João: você diz isso de si mesmo ou você está repetindo o que os outros disseram? É como Jesus dissesse: você crê que eu sou o rei dos judeus? Você crê que eu sou rei? Porque quem diz que Jesus é rei e crê que ele é rei, então deve fazê-lo rei da sua própria vida, governante do seu coração, líder do seu pensamento, presidente das suas vontades. Então Jesus pergunta a Pilatos: você está dizendo isso de você mesmo ou você está repetindo o que disseram? E aí Pilatos diz no verso 35: porventura eu sou judeu? A sua nação, os próprios judeus te entregaram a mim. Se você é rei deles, eles mesmo estão te entregando. Que história esquisita é essa? O que fizeste? Ele pergunta: o que você fez de tão grave para os seus próprios patrícios te desejarem a sua morte? E Jesus então no verso 36 responde: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Nós estamos falando de um reino realmente que é um governo do Senhor. Quando nós apresentamos o Isaac aqui, e nesse ato profundamente espiritual, viu, Sidney? Profundamente espiritual, não tenha dúvida disso. Nós estamos chamando o reino de Deus, o governo de Deus sobre essa família, porque há um reino que não é de Deus, há um governo no mundo que não é de Deus. Não estou falando de governo físico, político, temporal, muito embora esses também são influenciados também pelas trevas, mas estou falando de um reino do mal que está presente o tempo todo diante de nós. Liguem as televisões, os rádios, acessem as notícias. Cada dia mais parece que o reino do mal ele tem crescido até de uma maneira terrível. Então Jesus diz: o meu reino, o meu governo, pode ficar tranquilo, Pilatos, eu não vou tomar o seu lugar, mas há um reino que eu quero sobre a sua vida e de todos, o reino do seu coração. Eu quero sentar no trono da sua alma. É como se Jesus dissesse: eu quero sentar no trono da sua vontade, eu quero fazer parte da sua vida completa. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós separamos as nossas vidas em compartimentos. Nós pensamos que há facetas da nossa vida que nós mesmos é que dirigimos,
É como se a nossa casa, como se a nossa vida fosse um carro, sabe? E a gente vai dirigindo o carro. Mas a gente quer Jesus com a gente também, viu, Felipe? Quer ele junto. Mas nós queremos ele no banco do carona. Mas eu vou dirigindo minha vida. Aí eu viro uma rua ali e Jesus falou, não vira aí não. Não, Jesus, aqui está de boa, aqui eu domino. Vamos passar ali, perto daquela banca de revista. Jesus fala, não faça não, que é perigoso. Não. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele quer dizer que ele quer sentar no banco do motorista da sua vida. E ele ser o seu guia. Ele que vai te ajudar a tomar todas as decisões. Ele é que vai te guiar. Por isso que ele diz, o meu reino não é desse mundo. Mas Pilatos faz uma outra pergunta, verso 37, e diz, então você é rei mesmo. Se você está dizendo que tem um reino. E aí onde Jesus responde a ele, verso 37, tu dizes que eu sou rei. Ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, presta atenção, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E quando Pilatos ouve essa palavra, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ele talvez que não era da verdade, e muitos governantes realmente também não são, aí ele faz essa pergunta retórica, filosófica, mas é uma pergunta que ele não quer ouvir, porque parece que ele diz isso, verso 38, ele pergunta, e o que é a verdade? E dá as costas para Jesus. O que é a verdade? O que ele queria com essa pergunta? Seria zombaria? Seria frustração, porque ele também estaria buscando a verdade e não a havia encontrado? Ou seria talvez uma sinceridade, uma pergunta sincera de quem quer de fato encontrar a verdade? Mas ele pergunta e dá as costas à única pessoa que poderia responder a ele tão importante questão. Ele estava diante da verdade, e a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito filosófico, a verdade não é também um conceito religioso, mas a verdade é uma pessoa, e ele estava diante da própria verdade encarnada e virou as costas para ela. Sim, porque o próprio Jesus, no mesmo Evangelho de João, anteriormente no capítulo 14, ele respondendo a um dos seus discípulos, quando ele disse, olha, não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e vocês já sabem o caminho para lá, ele disse. Ele estava preparando os seus discípulos para a caminhada que ele faria para a cruz e dali para o céu. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, e vocês já sabem o caminho. Mas um dos discípulos pergunta, Senhor, nós não estamos sabendo não, se é parte da EBD, o Senhor não falou para a gente não. Nós não sabemos qual é o caminho para onde o Senhor está indo não. E no versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, ele responde e diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Você está buscando verdade na política? Não vai encontrar. Você está buscando verdade nas pessoas? Infelizmente são falhas, e talvez você não vai encontrar toda a verdade nas pessoas. Aliás, a revista Veja, um tempo atrás, trouxe uma reportagem, que eu não sei se é verdade, mas diz que qualquer pessoa mediana que tem um trabalho precisa contar pelo menos 200 mentiras por dia. Eu vou passar a contar agora as mentiras que eu estou falando. Eu acho que não dá 200, no 200 é meio demais, não? Imagina, para você viver bem, ter um emprego, trabalhar, ter um comércio, enfim, um escritório, você precisa mentir, diz aquela reportagem da Veja. Tomara que aquela reportagem não seja verdade. Mas a verdade não é um conceito.
Você não vai encontrá-la nas pessoas. Você não vai encontrá-la nos produtos que você compra. Aliás, a maioria dos produtos não fazem aquilo que dizem fazer. Mas a verdade é uma pessoa. Obrigado, querido. A verdade é uma pessoa. Mas ele deu as costas. Ele virou as costas para Jesus. Há quantas pessoas também hoje querem ouvir sobre a verdade? Pode deixar aí. Você orou nessa água? Você está querendo me dar? Então tá bom. Aqui já, a água do Saai já entra aqui, já sendo abençoada. O que não é a verdade, então, poderíamos pensar? Há muita não verdade por aí. Há muita não verdade. Não é? As crendices populares, por exemplo, não são verdade. Há uma coisa que a maioria das pessoas dizem e que, segundo o Evangelho, não é verdade. Por exemplo, todo mundo é filho de Deus. Melhorou o som? Melhorou? Para mim piorou. Todos são filhos de Deus. Você já ouviu isso? Não é verdade. Mesmo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz sobre Jesus e sobre os judeus: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diz o versículo 11 de João, capítulo 1. Mas o verso 12 é abençoado. Você pode até grifar na sua Bíblia. Diz: mas a todos quanto o receberam, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh glória! Mas é a todos quantos o receberam. Não é a todos. Não. Todos somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Recebemos o sopro do próprio Deus, formando o nosso espírito humano, que se comunica com o espírito divino. Mas nem por isso todos somos salvos. Nem por isso todos somos filhos de Deus. Se não cremos na verdade que é Jesus, como diz o próprio evangelista João, não é? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a verdade. Que não é a verdade? Que existem outros cristos, outra possibilidade de salvação. Todo caminho leva a Deus, dizem os universalistas. O importante é você ter um coração puro. O importante é você ter convicção, pois tem muita gente que vai com convicção para o inferno. Porque não é todo caminho que leva a Deus, porque se a verdade é única, o caminho também é um só. Jesus não disse: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. O artigo é definido. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque há outros mediadores. Não, podemos crer em outros mediadores. E há muitas pessoas que fazem confusão exatamente porque a Bíblia tem pessoas extraordinárias que com certeza estão no céu. Amém, não, irmãos? Estão no céu nos esperando. A Bíblia diz que aqueles que já nos antecederam em Cristo estão lá, nos esperando. Eu quero ver muitos dos santos da palavra de Deus da Bíblia que estão no céu. Quero dar um abraço em João, o apóstolo do amor. Quero fazer umas perguntas também para alguns camaradas da Bíblia. Moisés, quero gastar pelo menos uns 2 meses só com Moisés. Nós vamos viver lá na eternidade? Então 2 meses é até pouco, né? Quero gastar um tempo com os discípulos de Jesus, com Adão. Eu acho que com Adão não vou conversar com ele não. Adão está por fora. Se ele passar lá, eu vou passar para cá. Não é perigoso eu perder a paciência com ele lá. Maria, mãe de Jesus, quer dar pelo menos uns 3 beijos nela, igual carioca, dá 3 beijos. A mulher mais bem-aventurada que já existiu, a Bíblia diz. O anjo anunciador, quando chega para anunciar o nascimento de Jesus a Maria, diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que maravilha! A mais bem-aventurada de todas as mulheres que já pisaram e que ainda vão pisar sobre essa terra. Que bênção! Quero encontrá-la.
O José também, tadinho, quase ninguém fala do José, vou dar uma moral para ele. Eu sou pai, eu sei que a gente luta, se esforça, quem ganha o crédito, tudo é só a mãe. Então, uma moralzinha para o José. Mas mediador entre Deus e os homens só existe um, que é Jesus. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, encontramos a palavra de Deus: e em nenhum outro há salvação, porque nem embaixo no céu, nem em cima na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A intermediação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é feita única e tão somente por Jesus, e Ele é a verdade. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, e ela é Jesus. Portanto, você quer ter uma vida de verdade, uma vida na verdade, como diz João capítulo 1, entregue sua vida a Jesus, porque todo aquele que o receber será chamado filho de Deus. Sabendo então que Jesus é a verdade única, é o caminho e é a vida, talvez estejamos prontos então para responder a segunda pergunta de Pilatos, registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 27, especialmente no versículo de número 22. Olhando para a multidão, no verso 21 ele pergunta, apresentando Jesus e um outro condenado à morte que estava ali, chamado Barrabás. Era o costume dos governantes daquela época, na época da Páscoa dos judeus, soltar, absolver, dar um indulto presidencial para algum preso. E parece que Pilatos queria que Jesus fosse solto. Ele sabia que não havia crime nenhum em Jesus. E ele então resolve fazer essa pergunta aos judeus: quem que vocês querem que eu solte? Verso 21. E para surpresa deles, a multidão em peso respondeu: Barrabás. Barrabás. Então ele pergunta, verso 22, essa pergunta que fizemos: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? A resposta do povo a gente sabe. O mesmo povo que o recebeu uma semana atrás com os ramos, como as crianças representaram aqui, jogavam ramos nas ruas, como quem recebe um verdadeiro rei. E Jesus entra montado naquele jumentinho, E eles vão gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Pois a mesma multidão, uma semana depois, havia mudado de ideia. Agora, quando Pilatos pergunta: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? A uma voz, todos respondem: crucifica-o. Que seja crucificado. Mas essa pergunta talvez seja a mais importante até. Porque se uma dependia de um conceito, de alguém, de um terceiro, o que eu vou fazer de Jesus diz respeito a mim e a você. Não é um conceito que vem de fora, mas é algo que tem que vir de dentro de nós. É uma decisão nossa própria. O que eu vou fazer de Jesus? E aí, se você não está com a sua Bíblia aberta, eu pediria que você abrisse, só para eu olhar com você 2 ou 3 versículos. É Mateus 27 que nós lemos apenas o versículo 22, mas eu queria dar uma olhada no contexto com você, porque se você olhar no versículo 23, no versículo 24, nós vemos então Pilatos fazendo essa pergunta e perguntando ainda mais ao povo judeu: o que mal ele fez? Que mal ele fez? E no 24, como ele via que crescia um tumulto, ele teatralmente manda vir uma bacia de água, nós conhecemos bem essa história, e regaça suas mangas e diz: eu estou livre do sangue desse inocente.
E ele lava as suas mãos naquela bacia de água, como quer dizer, eu não tenho culpa. Eu percebo que ele está inocente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bem, essa é uma decisão que ele teve. Na verdade, Pilatos tentou ficar neutro, né? Ficar neutro, diz, olha, eu não vou seguir a Jesus, que é a verdade, mas eu reconheço que ele não fez nada de errado, ele é um cara justo, é um cara bom, é um cara bacana. E o que eu vou fazer sobre isso? Eu nem vou segui-lo, mas nem vou condená-lo. Eu vou ficar no meio, vou lavar minhas mãos. Mas quando ele faz isso, ele está nada mais, nada menos do que juntando-se à multidão. Quando ele pergunta no verso 23 assim para os judeus, mas que mal ele fez? Ele mesmo está demonstrando um senso de justiça. Dizendo, como eu vou condenar alguém que não cometeu crime nenhum? Ele mesmo sabia que Jesus não só dizia a verdade, mas é que ele era a verdade em todas as suas ações, pensamentos e palavras. Mas mesmo assim ele não toma posição de segui-lo. Mas também a Bíblia diz, se você olhar comigo o verso 19 desse mesmo capítulo 27, a mulher de Pilatos, quando ele estava sentado no tribunal, a esposa dele manda um recado para ele, manda um zap para ele, um papelzinho escrito alguma coisa. E olha o que diz o verso 19: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho eu sofri muito por causa dele. Olha que dado interessante. O próprio Senhor havia avisado a esposa de Pilatos, e nesse ponto as mulheres ganham de nós homens. Elas são mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Você sabe que eu estou aqui nessa igreja por causa da minha mulher? Então não reclama do calor depois. Gritando aleluia, mas lá em casa fica reclamando. Brincadeira, irmãos, nós amamos aqui. Mas Deus falou para a gente vir para cá, os irmãos aqui conhecem a história, outro dia eu conto para quem não sabe. Mas falou com ela primeiro. Só depois confirmou no meu coração. As mulheres parecem que são mais sensíveis, né? Né, doutor? O que é isso? Será, hein? A mulher de Pilatos fala, não entre na causa desse justo. Eu tive um sonho com ela essa noite, sofri muito. Ou seja, ele já tinha um aviso da parte de Deus. Ele já tinha um aviso da parte de Deus que ele deveria tomar uma decisão. Deus já havia de diversas formas e maneiras cercado Pilatos com o seu amor para dizer assim, eu te amo, vem para mim, você é meu. Mas ele preferiu ir para a galera, né? Olha, não tenho nada a ver com isso, tá? Eu vou ser neutro aqui. Eu não vou seguir a Jesus, esse negócio de estar lá firme com Jesus. Não, eu não me enquadro. Mas também não sou contra, não. Gente boa, bacana, a palavra dele é legal, mas eu vou ficar na minha. Eu sou político, não vou tomar partido. Tentar ser neutro, eu quero dizer, em relação ao reino de Deus, é impossível. É Jesus mesmo que diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Não existe neutralidade em relação ao reino de Deus. Ou estamos com Jesus, do lado da verdade, fazendo uma decisão por Ele, ou estamos contra Ele, mesmo que a gente diga, é legal, é de boa. Ser neutro é aqueles que querem aceitar Jesus como Salvador, quer ir para o céu, mas não querem crer nele como seu Senhor, como Rei da sua vida, como governante das suas vontades, como Senhor do seu futuro. Tentar ser neutro é não buscar responsabilidade com Cristo, como aquele grupo que no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, seguem a Jesus para receber mais pães. E Jesus dá um duro discurso no capítulo 6 e diz, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele não está falando da ceia do Senhor, não. Ele está falando do preço que ele teria que pagar para dar salvação a cada um de nós, que era o sangue dele derramado na cruz, e que nós também teríamos que nos identificar com ele pela cruz. Mas o que a Bíblia diz, em João capítulo 6, especialmente
nos versículos 53 em diante, eles disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E um a um foram saindo, até Jesus ficar apenas com os discípulos, que por obrigação talvez ficassem ali perto dele. E ele disse: quereis vós também retirados? Vaza. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: para quem iremos nós? Veja, Pedro não diz para onde, ele diz para quem, porque não é um lugar, é uma pessoa. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Tentar ser neutro é viver uma vida dupla. A tradição, né, isso não está na Bíblia, tá, irmãos? A tradição histórica diz que Pilatos morreu lavando as mãos e perguntando: o que é verdade? O que é verdade? Mas há uma terceira opção que Pilatos poderia fazer, não sei se ele fez, mas que eu e você podemos fazer. Ele poderia fazer de Jesus o Senhor da sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 19, versos 19 a 22, diz que quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou fazer uma plaquinha para ser colocada em cima da cabeça dele. Você já viu essa plaquinha nos crucifixos? Tem, se você olhar você vai ver, geralmente colocam ali 4 letrinhas, né? E o evangelista João disse que foi Pilatos que mandou fazer essa plaquinha. Não sei por que ele resolveu fazer essa plaquinha. Ele fez uma plaquinha: Jesus Nazaré, Rei dos Judeus. Aí alguém falou assim com ele: não escreve Rei dos Judeus, não. Escreve assim: ele falou que era o Rei dos Judeus. E Pilatos tinha a última palavra, era o rei. Falou: que eu escrevi está escrito Rei dos Judeus. Interessante. Ele tinha coragem para escrever, mas não tinha coragem para fazer de Jesus o rei do seu coração. Ele poderia não apenas ter escrito que Jesus era rei, como muitos fazem hoje: Jesus é o rei. Se você perguntar na rua: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus era um profeta, era um rei bonito, bacana. Mas ele não tem nada a ver com a minha vida. Mais coragem de dizer que Jesus é rei é fazer dele o rei da nossa vida, o nosso dirigente, o nosso presidente. Ele precisava ter coragem, como o apóstolo Paulo fez, que também tinha um certo poder religioso, ele era um fariseu, mas ele abandonou tudo por Jesus. Ele sabia que nada de todo o status que ele tinha como um fariseu, um líder religioso, sem Jesus não era nada. E quando ele escreve aos Gálatas, especialmente no capítulo 2, versículo 20, ele escreve assim, não é, lembrando desse passado dele, do que ele teve que deixar para seguir a Jesus. Ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais, ele disse em Gálatas 2:20, é Cristo que vive em mim. Veja, quando ele diz eu estou crucificado, eu estou dizendo o seguinte: eu morri para a minha própria vontade, para tudo aquilo que me separa de Deus. E ele diz: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Ele continua. E a vida que eu agora vivo na carne, nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha! Ele tinha consciência que o crucificado, não é? Imagina o crucificado, ele só tem um lugar para olhar, ele não tem como ficar virando o pescoço. Ele tem um foco, e o foco dele é Jesus, nada mais tira a atenção. O crucificado também, ele não tem perspectiva de futuro nessa terra. Será que o crucificado estava do lado de Jesus e estava pensando: amanhã vence o boleto da água, da luz, tem que pagar? Não, o crucificado não pensa nisso. Ele não tem pensamento futuro nenhum para essa vida. Assim somos nós, quando estamos crucificados com Cristo, quando nos entregamos a Ele e fizemos dele o Senhor na nossa vida. Pilatos poderia ter sido crucificado com Cristo,
no sentido simbólico da palavra, ou seja, morrido para uma vida de pecado e renascido para uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E ele podia ter tomado as 3 decisões necessárias para quem quer seguir a Cristo, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 34. Jesus perguntou e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Caminho da negação de si mesmo, sua posição, seu emprego familiar e aceitar o controle de Cristo. Deixa Ele controlar. Ele é mais competente para controlar a sua vida do que eu, do que você. Pode ter certeza. Deixa Ele controlar. Tomar a sua cruz. Não, pastor, eu já carrego aquele marido que ele é uma cruz. Não, não é disso que Jesus está falando. Isso aí você escolheu, agora aguenta. Se vira. Tomar a cruz é a nossa parcela de responsabilidade com Cristo. E segui-lo, compartilhar do seu caráter. Pilatos poderia ter feito isso. Agora eu quero fazer 2 perguntas para você. O que é a verdade para você? Talvez você está acreditando em algumas mentiras, crendo que é verdade. Talvez você tenha dedicado tanta coisa, tanta energia a pessoas, a coisas, a produtos, que não vão trazer satisfação para você. Porque eles não são a verdade. Eu quero te apresentar agora Jesus como a verdade para a sua vida, que vai trazer todas as respostas que você precisa. Todas. Quando uma mãe, um pai, como meu amigo Sidney e a nossa querida Daiane, que esses 4 meninos, cada um mais bonito que o outro. Quando eles crescerem, ficar mais adolescente, já tem a Isabelle aí, que já está grande, né? Mulher, começa com a mesma letra. Está com 15 já, Emily? Então vocês oram, vocês 2. Quando tiver dúvida, como é que cria filho? Tem manual? Aqui, tem sim, tem mesmo que não tem. Olha o manual de criar filho aqui, ó. Quando o marido der muito trabalho, tem marido que dá trabalho, né? Tem solução também. Jesus é a verdade para tudo na nossa vida. Basta você dizer: eu quero esse controle da minha vida. Eu quero o reino de Jesus me governando, que eu não vou me governar mais, eu não quero. Eu quero abrir mão. Eu vou passar para o banco do carona. Talvez eu precise passar até para o banco de trás, para não ficar dando palpite também. Não, vira ali. Não. Deixa ele acontecer. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite é essa que está aí. Diante de tudo isso que você ouviu hoje à noite, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai lavar as mãos? Talvez esse seja mais um aviso que você tem recebido da parte de Deus, assim como Pilatos recebeu aquele aviso da esposa. Talvez esse é mais um que você está ouvindo hoje à noite. Já ouviu vários. Não tem escapatória. Deixa eu te dizer. Você já faz parte do plano amoroso de Deus. Não tem escapatória. Não tem. É melhor se render e dizer assim: eu me rendo. Governa a minha vida. Toca daqui para frente. Porque eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. Você vai continuar na mentira ou quer a verdade para a sua vida? O que você vai fazer de Jesus? Vai andar com ele escrito na sua camisa? Pode ser. Pendurado no pescoço? Também é bom. Mas principalmente, presta atenção aqui para mim, em nome de Jesus. Principalmente, o que você vai fazer hoje de Jesus? Eu queria te dar a oportunidade de entregar sua vida a Ele, de dizer: Senhor, eu quero o Senhor dirigindo a minha vida,
Eu não quero confiar num governo humano, político, eu quero confiar no governo do Senhor, porque o Senhor é o Rei. Eu quero não apenas escrever e saber que o Senhor é o Rei, mas eu quero fazer do Senhor o Rei da minha vida. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão, que entende essa palavra? Eu não sei ser mais simples do que eu fui. Você pega a sua vida a Jesus e diz assim: sim, a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Eu quero receber Jesus hoje à noite. Alguém levante a sua mão bem alto para eu possa ver. E orar com você. Entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, toma essa vida. Ele é sua, ele é seu. Toma essa família em nome de Jesus. Alguém, qualquer pessoa nesse auditório. Veja se você estará dizendo: sim, eu entendi essa palavra. Eu entendi que a verdade é Jesus. E eu quero me entregar a Ele. Eu não estou falando sobre uma religião. Eu estou falando sobre Jesus, esse mesmo Jesus que você já ouviu falar certamente dele, de Páscoa, de Natal, é o mesmo Jesus. Mas agora ele vai deixar de ser um personagem da história, para ser o personagem da sua história. Alguém, qualquer pessoa, levanta bem alto a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Não vou te chamar aqui na frente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A igreja continua orando. Deus abençoe, em nome de Jesus. 2 pessoas já disseram: sim, eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja a verdade na minha vida. Ah, mas alguém? Só dá um sinal para eu te ver. Eu quero orar por você. Glória a Deus, Deus abençoe ali. Faz um sinal para mim, dizendo: pastor, ora para mim. Talvez eu não estou entendendo muito bem tudo, mas deixa Jesus controlar. Eu não estou falando de uma religião, de uma igreja, não. Eu estou falando de Jesus. E você já ouviu falar dele, mesmo em outros lugares. Mas agora Ele está te cercando e dizendo: vem para mim, isso é meu, isso é minha. Deus abençoe ali, querido, em nome de Jesus. Já te vi, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Várias pessoas estão dizendo isso. Claro que a maioria dos que aqui estamos já tomamos essa decisão uma vez, mas é hora de você retomar também essa decisão. O que você está fazendo de Jesus no seu dia a dia? Você que já é membro de uma igreja, batizado, carimbado e tudo mais, que Jesus que você está vivendo na sua vida, é hora de você rever e dizer como Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, o pecado não pode ter mais lugar na minha vida. Talvez você já é salvo por Jesus, já entregou sua vida, mas você quer reconduzir sua vida ao Senhor e dizer: eu estou entendendo que eu preciso fazer ajustes. Pode levantar sua mão também, eu quero orar por você. Você está dizendo: amém, glória a Deus. Sim, eu quero fazer ajustes, eu preciso fazê-los. O tempo todo nós precisamos fazer. Eu já estou com minha mão levantada aqui, porque eu quero fazer e preciso fazer ajuste na minha vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, mas muito obrigado por Jesus, que é a palavra em si. Ó Deus, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ó Deus, só o Senhor nos guia, só o Senhor nos abençoa. Deus, continua a dirigir nossa vida. Nós oramos agora como o salmista que diz: sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Senhor, guia-nos pelo caminho do Senhor, pelo caminho eterno. Todas essas vidas, Pai, que se manifestaram aqui hoje à noite, levantando de suas mãos, o Senhor conhece cada coração, faz aquela obra que nós não podemos fazer, mas que só o Teu Santo Espírito pode fazer. E Deus, escreve esses nomes do Teu livro bendito, daqueles que hão de herdar a salvação. É a Tua palavra que garante que todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. Receba os seus filhos, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua graça constante seja conosco, com cada um dos que aqui estamos. Que sempre o Senhor mesmo seja sobre nós. Assim te oramos, Pai, no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.